Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Shema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Shema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua Rádio Shema. Todos os dias eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando uma palavra sobre missões, evangelismo e discipulados. Esta semana estamos falando sobre evangelismo, evangelização, algumas ideias do evangelismo, do campo da evangelização, alguns conselhos, algo que precisamos aprender na prática. Então, essa semana estamos falando sobre evangelismo e evangelização. Ontem eu dei 3 conselhos, ontem eu falei sobre a importância de termos conhecimento bíblico. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre aonde está o nosso coração quando saímos para evangelizar. Qual é a real motivação para ir para o campo do evangelismo? O que nos impulsiona a evangelização? Sabemos que fazemos parte daquela grande comissão. Há sobre nós uma ordenança de evangelizar, de fazer discípulos. Amém. Precisamos entender isso e aplicar. Mas também, muitas vezes, nós temos um compromisso com a igreja local. A igreja local tem uma agenda de evangelismo, muitas vezes o último sábado do mês, ou então todos os domingos. Sempre há uma agenda de evangelismo. Ou então a missão na qual estamos inseridos, a instituição missionária, a agência missionária, tem as suas programações de evangelismo. E quando entendemos que fazemos parte, nós temos essas responsabilidades, na verdade, temos esses compromissos, nós nos posicionamos para estar lá. Mas muitas vezes, o nosso coração não está. O corpo físico está, a responsabilidade, o entendimento está ali, o compromisso está sendo feito, mas o nosso coração não está motivado para estar naquele momento da evangelização, naquela agenda, naquele campo do evangelismo. E isso é um perigo, meu irmão, isso é um grande perigo. Por mais que você ame evangelismo, por mais que você ame a evangelização, você tem um dom para a evangelização, você tem um chamado, comissionado, vocacionado para missões. Mas se o seu coração não vai estar naquele momento ali, se você não está em Deus, se você não está em oração em Deus para estar naquele momento para a evangelização, para o evangelismo, eu quero lhe encorajar a você abrir mão, renunciar, se for o caso mesmo de ter que interferir naquela agenda. Mas deixa eu dizer para você, eu caminhei muitas vezes em agenda de evangelismo, em compromisso com a igreja local, compromisso com a instituição, compromisso com alguma agência missionária, e eu muitas vezes na liderança, ou então outras vezes na co-liderança, mas eu tinha responsabilidade, eu não podia faltar, não podia estar lá, mas o meu coração não estava naquele momento ali, não estava. E por muitas vezes eu fui, e deixa eu falar para você, eu ao invés de contribuir, eu me tornei peso, eu me tornei carga para aquele momento, eu me tornei peso para aquela responsabilidade do evangelismo. Eu poderia pelo menos ter compartilhado em oração, para que a equipe pudesse orar por mim, orar comigo naquele momento, naquele local, para Deus limpar meu coração, para Deus trazer a minha mente para aquele momento. Mas muitas vezes eu me vi apenas na responsabilidade, por ser responsável do ministério, ou estar co-liderando, ou então por fazer parte, não poder dizer não. Muitas vezes eu fui à força, mas o meu coração não estava. Então quero encorajar você, quero motivar você. Por algumas vezes, se você estiver assim, abra o seu coração para a equipe, abra o seu coração para a liderança. Não vá para o campo do evangelismo, não vá para aquela agenda da evangelização para ser carga, para ser peso.
porque como eu tenho falado, né, como nós temos falado nessa semana, temos entendido, é uma batalha espiritual. E se o nosso coração não está ali, não adianta isso, será peso mesmo, será peso para as outras pessoas. Nós podemos ali complicar e atrapalhar aquele trabalho tão maravilhoso que é para ser. Então precisamos abrir o nosso coração. Eu me lembro que aqui no Ceará a gente tem um trabalho de evangelismo na Romaria, na cidade chamada Juazeiro do Norte, a Romaria do Padre Cício ali, onde se mobiliza os missionários da instituição Jocum, da agência Jocum, do Brasil e até do mundo para estar ali. E algumas vezes eu fui com o coração sedento para estar, mas teve um ano que eu não estava com o coração para ir, e eu não estava motivado, e eu sinceramente não sabia o que fazer, e eu compartilhei para uma pessoa, e uma pessoa me deu uma direção muito boa sobre isso. Então foi muito bom eu ter sido sincero naquele momento ali. Eu saí de Fortaleza com a equipe para me juntar com os outros demais missionários naquela cidade, onde o ambiente espiritual é muito pesado, onde precisamos estar em espírito direto ali. Eu ia ser peso e ia ser carga. Eu abri meu coração para um amigo, ele me deu uma palavra de direção e isso me ajudou muito. Então, fica aqui o meu conselho como amigo, como evangelista, como missionário. Não vá sair para o campo do evangelismo, não vá para uma agenda de evangelização, apenas porque você tem um compromisso com a igreja local ou com a instituição que você faz parte, mas se o seu coração não está naquele momento, não está motivado. Muitas vezes você está passando por um momento de angústia, uma aflição, para quem é casado, às vezes um problema de família, para solteiro, tem aquelas crises, né, de solteiro que se passa diariamente, ou então alguma situação, alguma luta você está passando. Então passe para a sua liderança, compartilhe para aqueles que você está liderando, abre o seu coração, ore antes, né? Se aquela oração você sentir paz, se sentir motivado de ir, então vá. Mas fica aqui o meu conselho, não vá para o campo do evangelismo, não vá para uma agência de evangelização, seja um impacto evangelístico, seja uma visita num presídio, no hospital, seja uma cruzada de evangelismo, seja qualquer atividade que vai envolver a equipe que você está inserida, a igreja que você está, o grupo que você faz parte. Se você não está em paz, se você não está bem, não vá apenas porque tem um compromisso, porque é o responsável, então porque faz parte da equipe. Não, abra o seu coração. Amém? Seja sincero, vá com o coração limpo e puro, porque senão nós, ao invés de contribuir, nós vamos prejudicar esse trabalho de evangelismo. Amém? Então fique aqui mais uma ideia, mais um direcionamento sobre evangelização e evangelismo. Então amanhã a gente continua. Graça e paz. Até amanhã.